Agora a gente vai conversar sobre um assunto importantíssimo. Por exemplo, uma informação dada. Você sabia que mais de 51 milhões de brasileiros são vinculados a um plano de saúde? E é sobre esse assunto que a gente vai tratar hoje com o nosso advogado que já está aqui do meu lado. Seja muito bem-vindo, doutor Wesley Albuquerque, ao nosso programa para trazer esclarecimentos sobre esse assunto, né? Já que a gente tem aí muitos brasileiros que usam desse serviço, que são beneficiados por plano de saúde e muitas vezes também tem esse vínculo empregatício que gera esse benefício. Bom dia, doutor, tudo bem? Olá, bom dia. É um prazer estar mais uma vez aqui no programa Revista Meio. E hoje nós vamos falar de um assunto realmente muito importante para mais de 51 milhões de brasileiros que utilizam planos de saúde no Brasil. Então hoje a conversa está bem legal, porque acredito que nós vamos falar sobre empresas, empregados, se eles podem continuar no plano ou não. Então claro. Tem muita coisa para discutir hoje. Vamos conversar sobre todos esses detalhes, afinal de contas o direito não socorre os que dormem. Você precisa conhecer o que você tem direito para acessar esse serviço e esse direito que pode estar disponível para você e de repente você está nem sabendo. Então fica aqui com a gente. A minha primeira pergunta, doutor, é já que a gente tem aí essa grande adesão a planos de saúde, mas quando eu sou funcionária, a empresa ela tem obrigação de me ofertar um plano de saúde? Muito interessante e esse questionamento eu chamo muita atenção. Em primeiro lugar, a empresa, que fique bem claro, ela não é obrigada a pagar o plano de saúde do funcionário. Existe uma exceção, caso isso seja previsto em instrumento coletivo, acordo ou convenção coletiva, em que haja essa negociação coletiva e que conste nesse instrumento que a empresa ela será obrigada a pagar, a custear o plano de saúde. Nesse caso, sim, mas como eu disse, a exceção, regra, a empresa ela não é obrigada. Importante isso. E depois que a empresa está lá, eu tenho um vínculo empregatício, a empresa me proporcionou o plano e ela decidiu cancelar. Isso é possível? Pode acontecer? Ela pode cancelar? Muito interessante. Nós temos que entender alguns aspectos em relação a esse vínculo entre as partes. Em primeiro lugar, vamos partir do pressuposto em que a empresa ela passou a conceder o plano de saúde ao empregado. Nesse caso, existem duas possibilidades. Ou o empregado ele tem aquele desconto na folha de pagamento dele, que é chamada de contribuição. Então, existe um plano de saúde coletivo, mas quem está pagando de fato é o funcionário, o empregado com desconto em folha. E também existe aquela segunda situação que a empresa ela concede como um benefício ao seu empregado. Quer dizer, ela não vai fazer aquele desconto na remuneração. Então, o cancelamento desse plano de saúde ele vai depender, em primeira análise, dessa modalidade. É o empregado que paga ou é a empresa que paga? Entendi. Doutor, em caso de demissão, eu fui demitido, eu perco o plano de saúde, eu posso continuar? Como é que funciona nesse caso? Como fica aí o funcionário? O que é que pode ser feito? Interessante. Então, caso seja o empregado, como estávamos conversando sobre essa diferença, caso o empregado ele pague a contribuição do plano de saúde, seja descontado da sua folha de pagamento, nesse caso, a legislação socorre no sentido de que ele pode ficar no mínimo de 6 meses até 24 meses de permanência, chamado de direito de permanência no plano de saúde. E como é que é feito esse cálculo? É 1/3 do período em que ele contribuiu para o plano de saúde e teve aquele desconto. Agora, no caso em que é a empresa que paga e concede aquilo como um benefício ao trabalhador, nesse caso não há o que se falar em direito de permanência. Então, existe a possibilidade, será cortado o plano de saúde. Recapitulando para ficar bem entendido, se o empregado ele tem o desconto na folha de pagamento, ele contribui, sim, nós podemos falar de direito de permanência com base na lei de 6 meses a 2 anos. Fora essa hipótese, não há direito de permanência. Muito interessante. Para você que está chegando agora na nossa conversa, nós estamos falando sobre direito para você que é funcionário, sobre plano de saúde, o que é que pode ser feito para você garantir aí que não está perdendo nada do que é seu
por direito. Doutor, então quer dizer que é o seguinte, eu fui demitido, um exemplo, Sim. né? E aí eu acho que isso é uma situação extremamente delicada, porque no momento que você é demitido, se é a empresa que paga o plano, automaticamente você está sem plano de saúde. Não existe nenhuma maneira, nenhum direito que me garanta, já que é a empresa que paga, que eu possa cobrir essa oferta e permanecer para evitar a carência, por exemplo? Infelizmente, nesse caso, não há possibilidade, porque existe o pagamento como benefício da empresa, né? Isso é uma legislação específica, a lei dos planos de saúde, ela traz detalhadamente essa hipótese em que não é possível a migração, diferentemente do caso em que o empregado, ele efetivamente ele paga e contribui com sua remuneração para o plano de saúde coletivo da empresa. E lembrando, nós também temos que fazer até uma distinção entre contribuição e coparticipação. A contribuição, ela diz respeito ao pagamento da mensalidade do plano de saúde, enquanto a coparticipação diz respeito ao custeio de determinados, o custeio juntamente com a empresa, com o plano de saúde, de determinados serviços que serão prestados pelo plano. Então, até mesmo no caso de coparticipação, não é possível a manutenção do empregado no plano de saúde, apenas direito de permanência no caso da contribuição. E as carências, doutor? O que é que a gente pode falar das carências? Quando a gente tem esse plano que é coletivo, como você citou, que é todo mundo da empresa, e aí você entra, você até tem o plano, tem a questão das carências para você poder utilizar. O que é que a lei me diz sobre isso? Carência em plano de saúde, na realidade, é um dos aspectos mais delicados no direito, e diria eu que talvez um dos assuntos mais judicializados. Ou seja, são aqueles em que os usuários do plano de saúde, eles buscam a justiça para verificar se de fato aquela conduta da operadora do plano de saúde está correta ou não. Atualmente, a nossa legislação ela prevê diversos prazos de carência a depender do serviço que será utilizado. Nós podemos colocar, no primeiro aspecto, a carência de 24 horas para situações de urgência e emergência e até uma carência de 300 dias quando nós falamos de parto, ou até mesmo uma carência de 24 meses quando nós consideramos situações de doença pré-existente para o custeio de aspectos de demandas de alta complexidade. Então, a legislação ela prevê diversos pontos de carência e nós, inclusive, podemos falar um pouco sobre isso. É bem interessante. Então, iremos falar exatamente sobre isso, porque imagine um acordo como esse, onde você, durante 2 anos, não pode ter, por exemplo, um câncer. Será que você tem controle sobre isso? Isso não é algo desonesto com o consumidor? Isso vai, na realidade, o que nós podemos falar é que a carência dos planos de saúde são regras gerais, né? Como eu disse, existe a carência de 24 horas até a carência de 24 meses para essas questões de altas complexidades, mas tudo vai depender do caso concreto. Cito um exemplo bem significativo da minha carreira, que inclusive uma bebê de 8 meses, ela teve uma baixa na saturação, ela foi uma hipótese de urgência, de emergência, estava correndo um grave risco ali naquele momento e que a operadora do plano de saúde, ela negou o atendimento dizendo que não tinha sido cumprido a carência para o atendimento de um bebê de 8 meses. Então, nesse caso, a única hipótese possível para regularizar essa situação foi ingressar com a ação judicial em que nós comprovamos para o juiz, e o juiz concedeu uma liminar, que a carência, nesses casos, seria de 24 horas para situações de urgência e emergência. Então, respondendo a sua pergunta especificamente, tudo vai depender do caso concreto. O direito nos dá regras gerais, mas tudo vai depender daquela situação específica. Importantíssima a nossa conversa. E qual é a dica para quem está do outro lado? O que é importante, o mais importante para observar em situações como essa, de plano de saúde, de como funcionário, o que é que a gente precisa ficar ligadinho para não perder o direito de vista? Empregado, em relação a plano de saúde, verifique o seu contrato individual de trabalho. Não existe o contrato individual de trabalho escrito? Verifica os acordos, convenções coletivas acerca do tema. Vê se existe essa benesse a ser concedida pela empresa ou não, ou se existe a possibilidade de coparticipação ou não. Então verifica, no teu caso específico, se você tem direito ao pagamento pela empresa do plano, ou então se existe o plano de saúde coletivo. Então tudo vai depender do caso concreto. Mas, caso você acredite que um de seus direitos está sendo violado, você pode acionar os órgãos competentes ou procurar um advogado de sua confiança.
Muito obrigada, doutor Wesley, pelos esclarecimentos aqui no nosso programa. O senhor é sempre muito bem-vindo, com falas tão esclarecedoras. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui. Obrigado por sua audiência. E já que a gente está falando com o advogado, estamos falando